Olá, vamos iniciar agora a nossa disciplina de políticas públicas no curso de administração pública. E hoje nós vamos comentar sobre a unidade 1, que você já tem acesso aí no plano de estudo. Vamos falar um pouco sobre o Estado, a concepção do Estado, o surgimento do Estado e depois como que as políticas públicas se inserem nesse contexto. Vamos também falar sobre o conceito das políticas públicas, tipologias, né? E algumas características básicas que são importantes conhecermos nessa disciplina. Primeiro, a evolução do conceito do Estado. A definição do Estado ela é imprecisa porque nós temos diferentes concepções ao longo da história, né? Então, ao longo da história, surgiram concepções distintas sobre o que é Estado, né? O Estado mais como um elemento da família, o Estado mais como um elemento que emana de religiões, né? O Estado que realmente é separado desses elementos. Então, nós tivemos diversos conceitos ao longo da história. E aí as bases para conceber o que a gente chama de Estado atualmente, né, que a gente chama aí de Estado moderno, elas foram constituídas entre os séculos XVI e os séculos XIX no continente europeu, né, onde existiam ali os feudos, né, comandados pelos senhores feudais, que viviam em constantes conflitos e eles precisavam então encerrar esses conflitos, né, a partir de um acordo de paz que fosse duradouro entre eles, e esse acordo ele teve esse nome, né, a Paz de Westfália. E aí a partir dessa paz foram criadas então autoridades únicas e soberanas sobre todos esses territórios, ou alguns, na verdade, desses territórios. Cada território, né, fez o seu acordo para formar então o que a gente chama de estados-nação, né? E aí esses senhores feudais estariam então submissos a essas autoridades, né? Estariam então abaixo dessas autoridades que, por fim, encerrariam então esses constantes conflitos, né? E aí o Estado moderno, nesse intuito, né, ele surgiu então como um mediador civilizador, né? Uma instituição que ordena a vida social e política dos territórios, assumindo funções de regulação social e provisão de bens públicos, né? Então o Estado ele definiria, né, as relações entre as pessoas, as relações entre as outras instituições, o que pode, o que não poderia fazer, contribuiria também com a provisão de bens e de serviços públicos, né, a depender das necessidades da população. O termo Estado, né, como nós conhecemos, né, ele foi utilizado pela primeira vez por Nicolau Maquiavel, né, e aí na concepção de Maquiavel, o Estado ele deveria ser separado da religião, principalmente, né, o Estado considerado como Estado laico, né, então um Estado que não era submisso a preceitos especialmente religiosos que eram muito fortes, né, naquela época. Então, os governantes estavam sujeitos, né, às reis e às regras, né, das religiões. No caso europeu, né, era o cristianismo, né, a religião cristã, especialmente a religião cristã católica, né, que então submetia os governantes aos preceitos da religião. O Estado, para que a gente chame de Estado, Estado com E maiúsculo, ele precisa de pelo menos três, né? Especialmente três. Sem um desses três, não daria para a gente considerar como Estado, desses três elementos. Primeiro, é necessário ter um povo, né? Então, esse conjunto de pessoas, né, que compartilham, então, costumes, compartilham ali, em grande parte, alguns valores mais elementares, né, mais fundamentais, então precisa ter esse compartilhamento, precisa ter um território, né, um espaço de terra, então, que esse povo habite, e precisa ter a sua soberania, né, a partir do seu poder político, de tomar suas próprias decisões, de definir as suas regras, né, de relações entre a sociedade, né, e de conseguir também prover os bens e serviços públicos para a sua sociedade. Então, é necessário ter esses três elementos ali, pelo menos para ser considerado um Estado. E aí, esse Estado moderno, né, que eu comentei anteriormente, que é o que a gente conhece hoje, ele foi, ele foi precedido de dois outros tipos de Estado. O Estado absolutista e o Estado de direito. No Estado absolutista, tínhamos a figura do monarca. E esse monarca, ele que era
o soberano, né, ele que era o Estado de uma forma efetiva. Então, a decisão tomada à vontade do monarca era a vontade do Estado, né? Então, havia essa confusão. O que é Estado, o que é o soberano? Eram totalmente imbricados, mesma coisa. No Estado de Direito, essa autoridade já não era exercida mais pela figura do soberano, mas a partir de um conjunto de normas e leis que eram criadas, e a partir desse conjunto de normas e leis, quem estava à frente daquele Estado deveria então exercer a sua autoridade, né? Então, a partir da lei. Então, o que estava estabelecido na lei era como que o governante deveria atuar. Ainda dentro dessa concepção, né, do Estado moderno, existem algumas variações, não é, que surgiram a partir desse Estado moderno. Uma dessas variações é o estado de bem-estar social, né? Esse estado de bem-estar social ele surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí, nessa concepção, o Estado ele assume uma proteção social dos cidadãos, não é? Então, o Estado estar ali mais no dia a dia das pessoas, no dia a dia das famílias, contribuindo com a provisão de bens, com a provisão de serviços, no intuito de trazer essa percepção, essa sensação de bem-estar para as pessoas. Então, para isso é necessário criar sistemas nacionais de saúde, de educação, habitação, previdência, assistência social, relações de trabalho, salários, garantir uma renda mínima a quem estivesse desempregado, né? De forma que o Estado atuaria de uma maneira mais incisiva, mais forte, mais presente no dia a dia das pessoas, contribuindo então para o desenvolvimento de cada uma das famílias. E não há uma única concepção de estado de bem-estar social, né? Então, a depender do país ao qual estamos considerando, se for, por exemplo, os Estados Unidos ou o Brasil, há diferentes formas de aplicar esse estado de bem-estar social. E aí nós temos pelo menos três elementos que diferenciam o como que um país e outro país aplicam esse estado de bem-estar social. Uma primeira característica ali é do grau de participação do Estado nas despesas de proteção social, o quanto que o Estado gasta para manter essa satisfação, esse grau de satisfação, para manter aqueles sistemas de educação, de saúde. Quanto mais recursos proporcionalmente um Estado aplica, maior vai ser o grau de proteção social, né? Maior vai ser o grau, então, que o Estado teria de contribuir, né, de intervir nesse processo de desenvolvimento das famílias. O grau de abrangência de cobertura dos cidadãos vai abranger a população como um todo, né, em todas essas políticas. Se a abrangência vai ser menor, vai ser para grupos, né, especialmente, por exemplo, né, vou então criar ali ações específicas mais para as famílias mais pobres, para a classe média, né? Então, ou então para a população como um todo. Vai depender então dessa abrangência da cobertura. E ainda tem o terceiro, que é o grau de proteção que o sistema oferece ao trabalhador, garantindo-lhe condições básicas de sobrevivência, independentemente dele possuir ou não um emprego, né? Então, às vezes a família, né, está desempregada, está sem um emprego naquele momento, e aí como que o Estado contribui para essa família? Quais são as condições que o Estado oferece, né? A depender se for um grau maior de proteção ou menor de proteção, isso diferencia essa aplicação do estado de bem-estar social de um país a outro. Esse estado de bem-estar social, ele necessita de recursos, né? O Estado precisa ser grande, precisa ser forte, precisa ser atuante, e para isso ele precisa ser um Estado bastante poderoso para que ele possa intervir, né, sempre que o cidadão precisar. E aí esse modelo, né, ele passou por um período de crise, especialmente no final do século XIX, no século passado, e aí essa crise ela surgiu principalmente por esses elementos. Déficits fiscais que evidenciam desequilíbrios internos, então o Estado ele tinha que gastar muito, né? E muitas vezes esse montante que ele gastava superava aquilo que ele arrecadava, né? E isso gerou esses déficits fiscais constantes, levando ao endividamento de diferentes países, o aumento da inflação em nível internacional. Os países, né, os estados gastando mais, né, mais dinheiro circulando na economia pelos elementos de proteção social, e isso impacta diretamente na inflação.
né? E aí, portanto, há uma pressão, né, sobre o preço dos produtos, né? E esse preço vai subindo. E aí, se a gente tem um estado de bem-estar social em diferentes regiões, né, no continente europeu, no continente americano, e isso vai elevando isso de maneira internacional, né? Então, todos os países vão sentindo essa pressão inflacionária. Crescimento sem controle das dívidas externas, né? Porque esses déficits fiscais internos, né, que mostrava esse desequilíbrio, os estados gastando mais do que arrecadando, vai gerar, então, um aumento das dívidas externas, porque se internamente eles não estão conseguindo recursos, vão buscar esses recursos externamente, né? Para que pudesse, então, manter esse Estado grande, esse Estado de atuação que conseguia exercer essa proteção social sobre as pessoas. E, por fim, a segmentação da sociedade em grupos minoritários enriquecidos e a classe média empobrecida, né? E isso passou a gerar muitos conflitos de classes, né? E aí esses conflitos de classes, porque os grupos menores ricos se sentiam ali injustiçados, né? Porque a classe média empobrecida ela então recebia mais benefícios de proteção social, né? E esses recursos principalmente viriam dessas grandes indústrias. E por outro lado, a classe média, né, que mesmo com esses elementos de proteção social ainda assim ficavam, ainda assim eram bastante pobres, né? E pouca perspectiva de crescimento, né? Ainda assim estavam insatisfeitas, né? E acabavam culpando essa insatisfação por esses grupos menores ricos que eram privilegiados. Então surgiam então esses embates, né, entre esses grupos. Passando agora pelas políticas públicas, né? Então vimos a concepção do Estado, vimos que o Estado ele rege, né, busca reger as relações entre as pessoas e busca também estabelecer bens e serviços públicos, né, para resolver os problemas da sociedade. Vimos também sobre o estado de bem-estar social, né, que está relacionado a esse grau de proteção social que as pessoas, né, que as famílias recebem pelo Estado. Essa atuação do Estado, ela acontece a partir das políticas públicas, né? Então, eu posso promover um estado de bem-estar social se eu tenho políticas públicas sociais bem desenvolvidas, né? E que podem ser posteriormente executadas ali para resolver aqueles problemas da sociedade, né? Então, é assim que o Estado deveria atuar de uma maneira concreta para fazer com que os cidadãos se sentissem mais satisfeitos, né? E como atividade prática e objeto de estudo, o campo das políticas públicas ele se consolidou, né? Passou-se a estudar as políticas públicas, analisar políticas públicas, ver como que elas são desenvolvidas, como que elas são elaboradas, como que elas são implementadas, como que elas poderiam ser e deveriam ser avaliadas. Isso tudo aconteceu, esse movimento de análise, a partir da segunda metade do século XX, né? E aí o que aconteceu nessa segunda metade do século XX, né? Após a Segunda Guerra Mundial, né? O mercado autorregulável, ele deixou de ser autorregulável antes no início do século XX. Existia aquela concepção de que o Estado de que o mercado ele conseguiria chegar numa situação de equilíbrio, que o Estado não precisava intervir, né? E na ausência dessa intervenção estatal, o próprio setor privado ele chegaria no equilíbrio sozinho. Só que isso mostrou ser improvável, né? E aí passaram por algumas crises, né? Principalmente a crise de 1929 nos Estados Unidos, onde houve lá a quebra da Bolsa de Valores. Então, essa concepção de mercado autorregulável passou por um período de descrédito, né? E aí surgiu, então, a figura do Estado. O Estado deveria, então, intervir, deveria recorrer, então, nesses casos, né? Então, deveria haver uma maior presença estatal na economia. Então, acabou que isso passou a ser mais evidente a partir da segunda metade do século XX. Era preciso, então, reunir informações detalhadas sobre o estado de coisas e programar ações no tempo que produzissem os efeitos desejáveis.
Então, o Estado mais atuante, o Estado atua por meio de políticas públicas, então por isso que eu preciso agora passar a estudar mais essas políticas públicas, ver quais as melhores ações, quais as melhores iniciativas, para que eu conseguisse chegar naqueles resultados que eram considerados desejáveis ou esperados, né, para as políticas que estavam sendo desenvolvidas. Então, são consideradas políticas públicas as medidas que atuam sobre o espaço público, gerando ou não bens públicos. Então, a política pública, ela pode gerar ou não um resultado concreto, né? Então, por exemplo, política pública de saúde, né? Uma das ações que pode haver é, por exemplo, a criação de um hospital, né, que é um bem ali concreto que vai atender ali as pessoas, vai atender as famílias. Mas também eu posso criar algumas iniciativas de estímulo às pessoas para, por exemplo, se vacinarem. Né? Então, campanhas publicitárias, né, que ele não gera um bem necessariamente, mas é uma política pública de saúde, né? Posso, então, dar orientações de consumo de água, né? Como que deve ser o consumo de água, algumas orientações para as famílias, né, para que elas possam evitar, então, pegar algum tipo de doença, né? As doenças, como hoje a gente enfrenta, né, um problema em relação à dengue, né, não é um bem que é gerado, mas as orientações que são feitas ali pelas autoridades de saúde representam uma política pública, né? A não atuação dos governos perante uma determinada situação também é considerada uma política pública, tendo em vista que causa grande impacto sobre a população. Então, política pública é ação e inação de um Estado frente a determinada situação. Então, não agir, o Estado que não age frente a uma determinada situação, ele está também exercendo uma política pública, né? É uma opção não agir frente a esse problema, né? Isso é política pública, isso tem efeito sobre a população, isso tem impacto sobre a população. Então, política pública não é somente agir, o não agir também representa uma política. De uma maneira mais técnica, mais material, mais instrumental, né? As políticas públicas, elas são alguns quebra-cabeças, né? Tem algumas outras partes, né? São os seus elementos que são compostos. Então, a política pública, ela tem 5 elementos básicos, né? Tem os seus planos, tem os programas, tem os projetos, tem as ações e as metas. Então, esses 5 elementos dentro de uma única pública, uma política pública. Então, a política pública tem planos, né? Esses planos são documentos que têm aquelas diretrizes, as prioridades, os objetivos gerais a serem alcançados. Então, ele dá os rumos, né, do que fazer, como fazer, não, do que fazer, o que vai ser prioritário, quem vai ser atendido, qual a finalidade. Então, são coisas mais amplas, né? É lógico, mais restrito do que as políticas públicas. Uma política pública pode ter diversos planos, né? Mas ainda assim são amplos, não dizem exatamente o que vai ser feito. Para dizer exatamente o que vai ser feito, aí existem os programas, né? Que aí nós já temos cada um dos programas, cada plano pode ter diversos programas, né? E cada um desses programas tem alguns objetivos gerais, tem os objetivos específicos, são determinados, né? São lançados para determinados tipos de público, em temas específicos, né? Ou pode ter até uma atuação geográfica específica, né? Então, todo o sistema de saúde, na nossa política pública de saúde, temos lá, por exemplo, um programa, né, o Programa Nacional de Imunização, né? E aí, então, sobre um tema específico, né, que é sobre a imunização da sociedade, né, especialmente a partir das vacinas. Então, nós temos um programa para isso, né? Então, pode ter um outro programa para alguma outra área, né, específica. Os programas, eles podem ter projetos, diferentes projetos, né? Quem são esses projetos? São empreendimentos com início e fim determinados,
Uma política pública não necessariamente tem um fim determinado, uma data para ser concluída, a mesma coisa com os planos, a mesma coisa com os programas. Não tem data para terminarem, né? Os projetos, sim, os projetos têm data de início e de fim. Eu preciso entregar alguma coisa a partir desse projeto. E aí ele utiliza recursos, é conduzido por pessoas e visam atingir determinados objetivos, né? Os objetivos agora mais específicos. E aí eu trouxe, né, do Plano Nacional de Saúde, alguns elementos básicos ali que são desses projetos, né? Implementar, estabelecer os mosquitos Aedes aegypti, como a área de atuação dos municípios. Esse, no caso, se eu não estou enganado, são aqueles mosquitos que são modificados, né? E aí são lançados esses mosquitos e eles conseguem reduzir a capacidade de disseminação do Aedes aegypti. Construir um novo centro de processamento final imunobiológico, concluir uma fábrica de oncológicos, implantar uma fábrica de recombinantes. Então, estão esses elementos, né? Então, concluir a fábrica, né? Provavelmente já foi iniciado, então vamos fazer a data de conclusão, né? Então, o que tem que ser feito nisso, né? Tem lá quais são os recursos disponíveis e que data que eu vou encerrar. Então, são os projetos que eles têm, então, esse início, meio e fim, estão dentro ali de cada um dos programas. E aí, cada um desses projetos podem ter ações, né? Ações e metas a serem alcançadas, né? As ações visam ao alcance de um determinado objetivo, então tem um objetivo específico e eu tenho ações para alcançar esse objetivo específico. E as metas, né, que são tarefas mais específicas, né, que elas são temporais, têm prazos específicos para acontecerem e apontam ali qual que é o local, a quantidade que se deseja chegar, né, naquela determinada ação. Então, aqui tem dois exemplos, né, de ação, a fomentar a produção de conhecimento científico, promover acesso à população às tecnologias de saúde. E aí as metas, né, fomentar 20 projetos. Então, eu já tenho ali uma quantidade, uma tarefa específica para alcançar, tenho as datas ali de quando que eu devo alcançar, né, e aí como calcular ainda, tem um indicador ali. E o outro, ofertar 8 novos produtos, tudo isso dentro daquela ação de fomentar a produção de conhecimento científico, né? Então são coisas mais específicas. Então a gente vê que uma política ela vai se afunilando em elementos cada vez mais detalhados para facilitar depois a hora de execução, né? Então começa lá com a política pública, que tem planos, que tem programas, que tem projetos, que tem ações e que tem metas, né? Que aí é algo mais palpável ali no processo de operacionalização. Temos também os tipos de políticas, né? Nós temos diferentes tipos de políticas. Então, aí, uma das formas de fazer essa separação foi estabelecida aí por Lowy, né? Um estudioso, e aí ele dividiu em 4 grupos as políticas públicas. O primeiro grupo são as políticas regulatórias, né? Seguido das distributivas, redistributivas e das constitutivas. As políticas regulatórias são aquelas que estabelecem padrões de comportamento, serviço ou produto para atores públicos e privados. Então, mostra o que deve ser feito, como proceder em determinada situação, né? E aí, um principal exemplo, regulações de trânsito. Então, estabelecer ali as placas, né? A questão dos semáforos, né? Então, o que fazer na presença de um semáforo, ele indicando, né, cada uma daquelas sinalizações. Então, isso é uma forma de regular comportamentos, né? De mostrar à população o que fazer, o que não fazer, onde estacionar, onde pode estacionar, né, para que a gente possa manter uma ordem, uma certa organização ali nessa determinada área. As políticas distributivas, nesse caso, elas vão gerar benefícios a determinados grupos e são custeados por toda a sociedade. Então, eu cobro de toda a sociedade, principalmente via tributos. Toda a sociedade contribui a partir do pagamento de tributos para que um grupo específico ele tenha determinado benefício. Né? Um grupo dessa mesma sociedade tenha determinado benefício. E aí um exemplo é a gratuidade de idosos no uso de transporte público, né? Então, essa gratuidade, os idosos entram de forma gratuita
né, entre aspas, de forma gratuita, mas quem paga por todo esse serviço é a sociedade como um todo, né? O serviço continua sendo pago, né? As empresas de transporte continuam sendo subsidiadas para que elas possam ofertar, então, essa gratuidade aos idosos. Temos as políticas redistributivas, né, que aí geram benefícios concentrados a determinados grupos e são custeados por outros grupos. Então, agora quem paga por esse benefício a um determinado grupo não é a sociedade como um todo, mas um outro grupo, né? Então, eu tiro de um grupo para repassar para outro grupo, né? Especialmente naquelas políticas que visam o que a gente chama de justiça social, né? E aí o principal exemplo são as políticas de reforma agrária, né? Então, que utilizam ali de espaços de grandes latifundiários que não estejam sendo utilizados de maneira produtiva, né? Comprovadamente não utilizados de maneira produtiva, e aí esses espaços seriam realocados para pessoas que não têm essas áreas, mas que gostariam de atuar de maneira produtiva nesses territórios, né? Então, tiro de um grupo e repasso para um outro grupo, essas políticas de redistribuição, redistributivas. E, por fim, as políticas constitutivas, né, que nesse caso são políticas que definem competências, jurisdições, regras de disputa política e de elaboração de políticas públicas. Então, está ali regindo a forma como o Estado se organiza, né, a forma como as instituições elas se interrelacionam, o que cada uma das instituições podem fazer, o que elas devem fazer, até onde elas podem ir, quais são esses limites. Então, essas políticas constitutivas, temos aqui como principal exemplo, né, ou como um dos exemplos, na verdade, a distribuição entre as competências, entre os poderes e as esferas, né? Então, por exemplo, o poder legislativo faz o quê? O poder judiciário faz o quê? O executivo faz o quê? E isso nós temos lá na nossa Constituição. A mesma coisa entre as esferas, né? Quais são as responsabilidades do governo federal, quais são as responsabilidades dos governos estaduais e quais são as responsabilidades dos governos municipais, né? Então são essas políticas que mostram que cada uma das instituições, né, que compõem ali o Estado, elas podem, não podem fazer, né? Quais são as suas obrigações perante a sociedade. E por fim, né, só apresentar uma última diferenciação entre políticas de Estado e políticas de governo, né, que é também uma outra forma de fazer, né, essa separação dentre as políticas públicas. Uma política pública de Estado, ela é estabelecida por lei, tem suas premissas e objetivos de que o Estado brasileiro deseja para a economia e ou a sociedade, ou seja, ela tem esse parâmetro nacional, não é uma coisa específica de um Estado ou de um município, de um Estado com E minúsculo, né, ou de um município, e tendem a ser estáveis, contudo, podem ser alteradas no intuito de se ajustar a um novo contexto histórico. Então, elas são estáveis em que sentido? A cada 2 anos, nós temos eleições no Brasil, né? De 4 em 4 anos. Nós temos as eleições, né, a nível nacional, de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, nacional e estadual também, né? E de 4 em 4 anos, nós temos as eleições municipais, de prefeitos e vereadores, né? E aí elas intercalam de 2 em 2 anos. Um ano a nível nacional e estadual, 2 anos, nos 2 anos seguintes, né? Passados 2 anos, temos então as eleições municipais, né? Então, por isso que de 2 em 2 anos nós temos eleições. No caso das políticas de Estado, como elas dizem respeito ao Estado brasileiro, elas são mais ligadas à parte do governo federal, né? Então, de 4 em 4 anos, teoricamente eu teria um novo governante, né, um novo governo, né, salvo se houver reeleição, mas em algum momento esse governante vai ser trocado, né, esse governo vai ser trocado, né, isso até é uma das premissas do Estado democrático, né, de haver essa troca, né, haver essa alternância de quem está
governando o país. Porém, tem algumas políticas que elas não podem estar sujeitas a esses governantes, porque elas dizem respeito a uma situação tão abrangente na sociedade, que tem um impacto tão profundo na sociedade e que também representam aquilo que nós, como Estado, Estado com E maiúsculo, queremos ser no futuro, onde queremos estar no futuro, e essas políticas elas têm que prevalecer a esses governos, elas não podem estar reféns a esse governo. Então, muda o governo, muda totalmente a política. Né? Passa outro governo, muda totalmente a política. Não é assim. A gente precisa de tempo até mesmo para desenvolver e especializar determinadas políticas que são cruciais para a nossa sociedade, né? Então, as políticas de Estado, elas têm a capacidade de se perpetuar. Isso não quer dizer que elas permanecem as mesmas, elas podem ser atualizadas, elas podem ser alteradas, podem ser modificadas, aperfeiçoadas, porque o contexto histórico muda, né? Mas a ideia é que elas tenham continuidade, passando de um governo para outro, de uma matriz ideológica para outra matriz ideológica, a gente mantém essa política pública. E aí o principal exemplo que a gente tem aqui no Brasil de política de Estado é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, né, que passa governo, passa outro governo, o SUS ele permanece, né, com algumas alterações aqui, algumas modificações ali, mas a gente mantém ainda essa política pública essencial, né, voltada para a saúde dos brasileiros. E temos as políticas de governo, né, que aí são estabelecidas um plano de governo. Então, quando um governo entra na sua candidatura, faz sua candidatura, né, ele já faz as suas propostas, então essas políticas estão lá nessas propostas do que ele pretende fazer, do que ele pretende implementar. Essas políticas elas vão depender da orientação política de quem está fazendo, né, qual matriz política que ele vem, né, ou ela vem, para que, e a depender disso, vai ter uma modificação muito grande se forem de matrizes políticas completamente distintas, né? Se um for de direita, se outro for de esquerda, né? Vai ter alguma diferença ali no que um propõe e do que o outro se propõe, e ali elas são do governo. Mantém-se o governo, estabelece essa política. Se há uma alternância no poder 4 anos depois, as políticas podem ser desfeitas, né? Especialmente se for dessas matrizes mais conflitantes, né? De uma com a outra, vai ser desfeita. Porém, ainda assim, tendo essa diferença, tendo essas trocas de governo, essas políticas também se alteram, elas devem estar em consonância com as políticas de Estado. Elas não devem entrar em conflito com as políticas de Estado. Então, não dá para se estabelecer uma política pública de um governo que se conflita, por exemplo, com o Sistema Único de Saúde, né, que possa prezar pelo fim do Sistema Único de Saúde ou colocar algo que ele substitua, uma política de governo que substitua o Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde é uma política de Estado, né? Então, portanto, ela deve ser mantida, né? E o que não quer dizer que não tenha que ser aperfeiçoada, né? E aqui eu trouxe um exemplo, a política de prevenção social à criminalidade do Estado de Minas Gerais, né? Então, a forma como o Estado ele vai fazer essa prevenção da criminalidade no Estado de Minas, ele vai depender ali do governo que está em questão, né? Se outro governo aparecer, ele pode criar uma nova política voltado com o mesmo tema, né? Mas que teria uma abordagem diferente, né? Que era uma política de governo e agora vamos passar para um outro governo, então vai ter essa alteração. Então temos essa diferença aí entre as políticas que são de Estado, que se mantêm esses ciclos eleitorais, e as políticas que são de governo, então que são prerrogativas do governante em questão, né, da equipe que governa determinada região naquele momento. E aqui, essas são as referências da nossa aula de hoje e nos vemos nas próximas aulas. Um abraço.